Muito bem, deserdação. Pessoal, notícia importante. Deserdação no direito brasileiro, pelo Código Civil e por todos os manuais, são tratados, a deserdação é tratada como uma situação muito específica, que eu considero equivocada. Tá? Por quê? Porque deserdar, etimologicamente falando, e a lógica de deserdar é o quê? A pessoa seria herdeira, mas por qualquer motivo foi privada daquela herança da qual ela teria direito. Isso se aplica a qualquer situação. Tudo bem? Esse é o sentido amplo de deserdar. Mas no direito brasileiro, a gente trata a deserdação como uma das possíveis modalidades de deserdação, que é a situação específica em que você tem herdeiros necessários, e herdeiros necessários têm direito a quê, Vitória? Como é o nome que recebe? A legítima dos herdeiros necessários. Então você tem certos herdeiros que têm direito à sucessão forçada, ou seja, são sucessores forçados, ou seja, têm direito ao patrimônio hereditário, a uma parcela do patrimônio hereditário que lhes é garantida por força de lei e que, portanto, o testador não pode privá-los daquele direito que eles têm. Tudo bem, tem? Mas, e aqui essa é a forma como o direito brasileiro regulamenta a deserdação, em alguns casos extremos, é possível privar os herdeiros necessários da sua legítima, são os casos de deserdação. Então, vou repetir, em sentido amplo, deserdar significa a pessoa receberia, por força de lei, não vai receber. No sentido estrito, que é o sentido que é regulamentado pelo Código Civil, se trata especificamente de quem? Herdeiros necessários, que teriam direito à legítima, mas que, em razão de uma das causas previstas em lei, vão ser privados dessa legítima por meio do mecanismo da deserdação. Tudo bem até aí? Então, eu tenho uma cláusula testamentária ordenando o afastamento do herdeiro necessário, ou seja, determinando que o herdeiro necessário perca o direito à sua legítima. Tudo bem? Tranquilo? Quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente, cônjuge. Embora o Código Civil não fale expressamente do companheiro, e o Supremo Tribunal Federal também não tenha se manifestado sobre esse tema quando decidiu que ao companheiro se aplicavam as regras de vocação hereditária do cônjuge, a tendência provável é que o judiciário se manifeste nesse sentido, que é, inclusive, como a amplíssima maioria da doutrina compreende esse tema também. Tudo bem? Recomendo fortemente que vocês estudem sucessão forçada para a prova. Muito importante. Tema importantíssimo, Daniel. Tudo bem? Então... Oi? Bora lá. A deserdação sempre vai começar por testamento. Sempre vai começar pelo testamento. Se o meu pai ameaçar por alto me deserdar, se eu não colocar o testamento... Perfeito. Tranquilo. Ainda que ele fale, que ele grave um vídeo, grave um áudio do WhatsApp. Ivanária, você faltou aula de sábado, Ivanária. Vou te deserdar, Ivanária. Ainda assim, isso não é suficiente para deserdar. Precisa de quê? De uma cláusula testamentária. Inclusive, é por isso que, embora haja efeitos muito semelhantes com os efeitos da exclusão por indignidade, a gente trata da deserdação tratando de sucessão testamentária. Por quê? Porque a deserdação sempre vai começar com uma cláusula testamentária, com uma disposição testamentária. E aquela questão do vício grave, e se considerasse isso não como um vício grave, mas um vício análogo? Não entendi do vício, porque o vício é questão de vício formal. Então, ele não escreveu o testamento nas formas legais, mas gravou o vídeo. O judiciário não pode entender que são os testamentos? Não, porque desrespeito à forma testamentária não é vício formal, é causa de inexistência do testamento. Eu sou contra, inclusive, eu estou esperando uma publicação de um artigo justamente sobre isso, que foi uma oportunidade perdida para a gente ter essas modalidades testamentárias. Eu falei isso aqui em aula. Só que hoje, qual é o panorama? Que forma testamentária são aquelas previstas no Código Civil. Então não é um defeito formal eu gravar um testamento em vídeo. Um testamento em vídeo é inexistente juridicamente. É um nada com direito. Contra o que eu acredito que seja certo, mas é o que acontece. Tudo bem? Então eu tenho uma cláusula testamentária
determinando a privação da legítima de algum herdeiro necessário. Tudo bem? Colateral não é herdeiro necessário, ou seja, eu não tenho qualquer qualquer dificuldade de privar um colateral que eventualmente receberia, né? Basta eu dispor dos meus bens sem contemplá-lo, ou basta eu fazer uma disposição testamentária negativa. A gente conversou sobre disposição testamentária negativa. O que isso significa? Não quero que fulano receba. Perfeito. Tenho 3 sobrinhas, Ellen, Kiviane e Larissa. Digo assim, não quero que ela receba meu patrimônio. Meu patrimônio vai ser distribuído por quem? Por Kiviane e por Larissa. Tudo bem? Keiliane. Ou é Kiviane? Keiliane. Kiviane é outra. Keiliane. Tudo bem? A garçonete do Canabrasa é Keiliane também. Tudo bem? Melhor bar de barrigas. É muito Tudo bem? aleatório. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Então, para deserdação, eu preciso de uma disposição testamentária, mas não basta uma simples disposição testamentária. Eu preciso fazer isso de forma expressa, eu preciso explicitamente dizer que estou deserdando meu herdeiro necessário, e mais, dizendo o porquê, fundamentando a deserdação de forma expressa também em uma das causas previstas na lei. Ou seja, eu não posso deserdar um herdeiro necessário meu porque eu não gostei de uma atitude dele, se essa atitude dele não for uma das causas previstas em lei para exclusão por indignidade. Então eu não posso deserdar Manuel, meu filho, porque ele não veio para o meu aniversário. Mas eu deserdaria. Sabia que eu já fiz uma festa de aniversário que não apareceu ninguém? Não. Eu tinha 15 anos de idade. Traumas. Desde então eu tenho pavor de comemorar aniversário. Ficou traumatizado. Até hoje eu sou traumatizado com isso. É que eu nunca fui uma pessoa muito simpática. Eu prefiro muitas vezes estar certo do que cultivar relações. Não recomendo. Não recomendo. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Vamos lá, vamos conversar. Tudo bem? Então, pessoal, feito o momento de descontração às minhas custas, eu tenho necessariamente que, pessoal, eu tenho que fundamentar a deserdação em uma das causas que autorizam a deserdação. A gente vai conversar sobre essas causas em instantes. Tudo bem? Mas, olha o problema. Não basta o testador explicitamente e fundamentadamente dizer que não quer que um herdeiro necessário receba a legítima dele, porque, para além disso, é necessário que algum interessado na sucessão, depois de aberta a sucessão, promova uma ação de deserdação. Lembra da exclusão por indignidade, que eu preciso de uma ação de exclusão? Eu preciso também de uma ação de deserdação. O que é muito escroto. Por que é muito escroto? Porque se ninguém promover, embora haja a cláusula de deserdação, o herdeiro necessário deserdado não vai ser. Tudo bem? Então você até encontra na doutrina, e eu concordo com essa posição, gente que entende assim, se está cumprido tudo direitinho e o testador fez a cláusula e fundamentou tudo direitinho, deveria haver uma inversão da presunção. Ou seja, se o herdeiro necessário quer afastar aquela deserdação e demonstrar a falsidade da alegação, ele que promova a ação. Mas não é o sistema. O Código Civil Brasileiro determina que não basta a cláusula testamentária expressa e fundamentada, precisa também que alguém promova a ação de deserdação. O testamenteiro deveria fazer isso. Qual é o problema? Muitas vezes nem tem testamenteiro expressamente indicado. Às vezes quem vai cumprir o testamento é um herdeiro que não tem interesse que, por exemplo, o irmão seja deserdado. Tudo bem? Então o testador sozinho não consegue deserdar. Por quê? Porque o testador inicia a deserdação, mas para que essa deserdação venha a produzir efeitos, alguém, depois de aberta a sucessão, já que isso não pode ser discutido com o testador vivo ainda, depois de aberta a sucessão, alguém precisa promover a ação de deserdação. Tudo bem até aí? Quem é que se lembra qual é o prazo para a ação de exclusão por indignidade?
Prazo! Muito importante, vocês precisam saber prazo. Vocês, como profissionais do direito, precisam saber prazo. Qual é o prazo, Thalita? 4 anos. Muito bem, depois de ler, tudo bem. O profissional do direito não precisa memorizar, tem que saber onde consultar. Perfeito, Rebeca. Tudo bem? Vai ser com consulta. Vai ser com consulta o código impresso. Não quero ninguém aqui aparecendo com o celular na hora, criando confusão, porque só tem código no celular. Ok? Se alguém criar confusão dizendo que só tem código no celular, ninguém vai consultar. A união faz a força, tá? O testador pode tentar amarrar, sei lá, colocando como cláusula para... Uma condição, perfeito. Uma condição para o testamenteiro, ser testamenteiro ele... Perfeito. Não só para ser testamenteiro, eu posso colocar alguém para receber uma herança, um legado, condicionando a promover a ação de deserdação, inclusive fazendo planejamento sucessório, se houver o caso de deserdação. Recomendo fortemente que algo assim seja estabelecido para assegurar o máximo possível que haverá a promoção da ação de deserdação. Eu acho A ação... isso, porque assim, a pessoa que trabalhou sua vida inteira construiu seus bens, se ela não quer deixar, aí tem que promover uma ação. E não é nem ele que promove, é outra pessoa. Ele não tá nem aqui pra fazer cumprir a vontade dele. Ele deixa lá e espera que cumpram. Antes de 2008, na verdade, nas ordenações eletivas, eu acho que poderia. Das ordenações, você está melhor que eu. Eu conheço da Lei Feliciano Pena pra cá, 1907. A gente pegou uma ação de deserdação que a gente tinha que fazer uma transcrição. E essa ação de deserdação foi proposta pelo próprio desertador. É mesmo? É de quando essa? 1800. Caramba, onde é que vocês pegaram isso? 1800. A professora Josenilce fez um projeto de pegar documentos jurídicos e transcrever. Caramba. Aí a gente aproveitou. Deus sabe. Caramba, depois você me mostra, Carlos. Eu fiquei curioso. Pessoal. O que é que acontece? O prazo aqui também é de 4 anos. Mas tem um porém. Que porém é esse? O prazo para exclusão por indignidade começa a correr de quando? De quando? Qual é o desacordo? Qual é o termo inicial do prazo para promover a exclusão por indignidade? A morte! Muito bem. 4 anos contados da abertura da sucessão, no caso da exclusão por indignidade. Aqui da deserdação, o código estabelece da abertura do testamento. O prazo também é de 4 anos, mas é contado da abertura do testamento. Qual é o problema? Só tem uma modalidade testamentária que é aberta em juízo. Qual é ela? Testamento cerrado, que é apresentado cerrado e é aberto em juízo. Faz sentido contar 4 anos de abertura do testamento cerrado. Por quê? Porque antes de ele ser aberto em juízo, ninguém sabe o que consta nele, inclusive a cláusula de deserdação. Concorda comigo? Qual é o problema? E nas outras modalidades que já são abertas, que não tem procedimento de abertura, o prazo começa a correr de quando? De quando juntar lá nos autos. A lei fala 4 anos de abertura, que só tem para o cerrado. Aí você vai encontrar a doutrina dizendo, se é da abertura e nos outros não tem abertura, esse prazo nunca começa a correr. Solução estúpida, a meu ver. Mas existe. Quem é que fala isso? Deixa abaixo. Depois da crítica incisiva, é pouco elegante. De nova forma, aí tem gente que fala 4 anos da abertura da sucessão. É mais razoável, porém, tem um problema. Que problema é esse? É uma cláusula testamentária. Pode ser que demore muito para que o testamento seja apresentado em juízo, o que gera a pessoa prejudicada pela deserdação, ocultando a célula testamentária, por exemplo, ou não promovendo a abertura do inventário. E aí passam os 4 anos e aí... Da juntada do testamento aos autos faz mais sentido. Tem gente que fala da juntada do testamento aos autos. Eu prefiro 4 anos contados da sentença que determina registro e cumprimento do testamento, porque aí efetivamente você vai fazer o quê? Cumprir as disposições testamentárias, entre elas a disposição de deserdação. Mas repito, isso é uma discussão doutrinária, isso não tem jurisprudência classificada, ao ponto de ter gente dizer que nem prazo tem. Né? Mas, só para vocês saberem, a lei fala o quê? 4 anos da abertura, repito, só tem uma modalidade de testamento que é aberta em juízo, que é o... Embora, e isso é interessante para vocês saberem, o Código de Processo Civil traz o procedimento de abertura do testamento cerrado, cujo procedimento é utilizado de forma subsidiária para as outras modalidades de testamento.
Então, o Código de Processo Civil regulamenta a apresentação do testamento cerrado e a sua abertura, mas o mesmo procedimento é de forma subsidiária, claro, sem parte da abertura, utilizado para as outras modalidades testamentárias. Tudo bem? Quem tem o ônus da prova da causa de deserdação é o autor da ação. Oxi. Ou seja, não basta que o testador deserte, é preciso que alguém promova a ação de deserdação e prove que a causa de deserdação ocorreu de fato. Ou seja, muito difícil, né? Bora lá, quais são as causas que autorizam deserdação? E aqui a gente tem um problema. Que problema é esse? Você tem as causas genéricas, ou seja, qualquer herdeiro necessário pode ser excluído por uma das causas que autorizam a exclusão por indignidade, ou seja, você pode ser deserdado, você herdeiro necessário, pode ser deserdado por qualquer uma das causas que autorizam a exclusão por indignidade. Então, o filho tentou matar o pai, o pai pode deserdar, alegando o quê? Tentativa de homicídio. A mãe fez uma denunciação caluniosa contra o filho pode deserdar a mãe, alegando o quê? Denunciação caluniosa. Tudo bem até aí? O que acontece? E aí, para além dessas causas genéricas, o Código prevê causas específicas de deserdação dos descendentes, ou seja, ascendentes deserdando seus descendentes, pais, avós deserdando seus filhos, né? E traz hipóteses de os descendentes deserdarem os ascendentes, ou seja, filhos, netos deserdando seus pais e avós. Tudo bem até aí? Qual é o problema? O Código de 2002, essa péssima obra legislativa que elevou o cônjuge ao patamar de herdeiro necessário, se esqueceu que o cônjuge era herdeiro necessário e não previu causas específicas de deserdação do cônjuge. Aí só vai poder excluir nas de exclusão por indignidade? Perfeito. Tem gente que diz que nem nessas, mas isso aí é minoria. É quase pacífico de que somente nas causas que autorizam a exclusão por indignidade. E a gente vai ver um problema. Que problema é esse? Uma das causas de deserdação dos descendentes, né, pais, avós deserdando seus filhos, netos, são relações ilícitas dos seus filhos e netos com a madrasta ou o padrasto. O que são relações ilícitas? Não permitida pela lei. Você sabia que no Código de 16, um dos efeitos do casamento era legalizar as relações sexuais? Que, portanto, eram ilícitas fora do casamento? Excluiu a punibilidade de cada desculpa. Sabia disso? No caso De toda forma, uma das causas de exclusão de indignidade, de deserdação, é se o filho manteve uma relação ilícita, entre aspas, com a madrasta, eu vou deserdá-lo, posso deserdá-lo. Ou seja, quem foi que manteve relações ilícitas? O filho e a madrasta. Eu posso deserdar o filho, não posso deserdar quem me deu um par de chifres. E eu nem estou dizendo que essa causa aqui é uma causa boa. Por quê? Porque você vai trazer para o judiciário uma discussão se houve ou não relação sexual entre o filho do morto e a mulher do morto, ou o marido do morto, quando o morto já está morto. Ou seja, é uma discussão esdrúxula. E um tempo esdrúxulo também. Mas não é que eu estou dizendo isso, embora eu considere ruim essa causa de deserdação. Por que você traz uma causa de deserdação que envolve descendente e cônjuge, e que você vai deserdar apenas quem? O descendente, e não vai deserdar o cônjuge. Ou seja, há uma inconsistência do sistema. Por quê? Porque o livro 5 da parte especial do Código de 2002 é muito ruim. Stephanie. Uma pergunta. Se, por exemplo, essa relação ilícita for fruto, por exemplo, de um abuso, por mais que seja comprovado, enfim, rodou todo o processo lá, o testador ainda assim deseja deserdar o filho por causa disso. Ele tem esse direito? Se tiver... Se é, por exemplo, o padrasto molestando... A
a menina ou a madrasta? Eu acredito que não prevaleceria, em caso de abuso, por faltar o elemento imputação àquela pessoa da causa de deserdação, né? Porque aqui a gente está falando de quê? A gente está falando de deserdação motivada por condutas reprováveis praticadas pelo herdeiro necessário contra o testador. Se é uma situação em que o herdeiro necessário está sendo abusado, você não tem como imputar a ele essa situação reprovável. Então eu imagino que seria resolvido nesse sentido, de inimputabilidade da conduta reprovável, considerando que ele foi vítima e não perpetrador daquela conduta reprovável. Tudo bem? Mas só para vocês verem que, para além das causas de exclusão por indignidade, os descendentes podem ser deserdados porque praticaram ofensa física contra o testador, né, o autor da herança, praticaram injúria grave, já falei das relações ilícitas, ou desamparo em caso de alienação mental ou grave enfermidade. Tudo bem? Essa daqui é uma causa justíssima. Qual é o problema? Só vale para o descendente. É um problema também. Inclusive, eu coloquei isso na minha tese de doutorado. É horrível você não poder deserdar cônjuge que lhe abandona em doença. Por quê? Porque, vamos lembrar, a lei, embora a gente não considere mais, mas a lei diz que para ter separação, para o cônjuge herdar, não pode ser separado há mais de 2 anos, separado de fato. Concorda comigo? Eu li uma reportagem, quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, que é absurdo, eu me esqueci agora o número exato, mas é absurdo o número de homens que abandonam suas mulheres no leito de morte. O inverso não acontece proporcionalmente, é desproporcional a quantidade de homens que abandonam suas esposas no leito de morte. O que acontece? O sujeito abandonou a mulher morreu, digamos, de câncer, se não deu os 2 anos de separação e o juiz for aplicar dizendo não, porque continua no código, né? A gente disse que a melhor interpretação é separação ponto, independentemente de prazo, mas está lá no código, separado de fato há menos de 2 anos em tese era. O sujeito abandonou a mulher no leito de morte, a mulher morreu, o sujeito vai herdar, tendo abandonado a mulher doente. Escroto pra caramba, né? Então isso é escroto pra caramba, não tem a possibilidade de deserdar o cônjuge que abandonou, mas não é só o problema. Qual é o problema? Desamparo em caso de alienação mental ou grave enfermidade. Deserdação é feita de que forma? Pessoa em situação de alienação mental pode testar? Não. E se testar? Vão dizer o quê? Não tinha discernimento, portanto incapaz de testar, o testamento é nulo. Isso daqui deveria ser causa de exclusão por indignidade. De exclusão por indignidade e não de deserdação. Porque por exclusão por indignidade eu não preciso de quê? Não preciso de testamento. E o pior é que não aceita também o intervalo lúcido. Também não. Então não tem jeito para essa situação aí. Isso daqui, embora sejam... Essa terceira aqui é mais problemática, mas essas outras 3 são bem ok. Mas ainda assim deixa muita coisa de fora, né? Tem muito filho que rouba do pai. Sim. Comete estelionato contra a mãe. Você não consegue encaixar. Você vai encontrar autores que falam assim, não, eu posso colocar o roubo como se fosse injúria grave. Não é! Roubo é roubo, injúria é injúria. Pessoal de boa fé tenta forçar essa barra, mas é o quê? Forçação de barra. Mas por que tentam forçar a barra? Porque o código é ruim. Forçam a barra porque o código é muito ruim. Se for roubo, pode colocar como Envolve, né? Mas furto, por exemplo. Furto, estelionato. Abandono material também não. Desamparo, que aí a gente tem esse desamparo. Mas, por exemplo, as causas dos ascendentes, né? Os pais, avós sendo deserdados pelos filhos. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas, a mesma coisa, e desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Se parasse aqui, estava ótimo. Por quê? Você imagina um pai que nunca pagou R$1 de pensão, nunca pagou R$1 de alimentos. Filho nasceu na miséria, viveu a vida inteira na miséria, aí se formou em direito na UFOB,
passou no concurso para juiz federal, adquiriu patrimônio, não teve filhos, morreu. Aquele pai lá atrás que nunca pagou R$1 de alimentos, vai herdar. É bizarro. Não é causa de deserdação não pagar alimentos. É causa de deserdação o quê? Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. E qual é o outro problema? Quando ele tiver com grave enfermidade, o pai aparece. Não, o problema é, se eu estou falando de um filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade, muito provavelmente é alguém também que não pode fazer o quê? E, consequentemente, não pode fazer o quê? Deserdar. O código é muito ruim. É um raciocínio É burro. péssimo! É um raciocínio burro. É péssimo. Eu falo a verdade, eu na minha banca de doutorado eu falei, eu teria vergonha de apresentar isso como um projeto legislativo. Vergonha é muito ruim. Eu tô imaginando a cara da Hironaka. Coitada. Ela falou pra mim que foi uma das melhores teses que ela já deu na vida. Oh. Eu tenho esse prestígio, eu tenho esse e-mail guardado até hoje. É verdade. Tudo bem? E não tem causas específicas, né, de deserdação do cônjuge, muito menos de companheiro, afinal de contas o código, de forma expressa, nem trata o companheiro como se fosse herdeiro necessário. Tudo bem? E agora, para a gente finalizar a sucessão testamentária, Graças a Deus.